Ok, vamos começar a segunda aula do nosso curso de Tânia, tá? Tá. A gente parou no seguinte. Nós falamos que o Tânia está baseado num versículo da Torá, que está no livro de Dvarim. Lá consta a frase que Karov elecha davar meod beficha u bilvavcha la'asoto. Que quer dizer que a coisa é muito próxima de você. Quer ficar lá? Vamos lá. Eu quero ficar até agora funcionando, que eu tô... Tá bom, tudo bem. Posso ficar aqui? Pode. Acabamos de começar. Acabou? Está derretendo, né? Ok. Então, que Karov elecha davar meod beficha u bilvavcha la'asoto. O que quer dizer esse passuco, esse versículo? Que a coisa é muito próxima de você, na sua boca, no seu coração, para fazer, na ação. Ok? E, na verdade, nós questionamos, aqui vem a grande pergunta, como assim? Como explicar esse versículo? O que ele quer dizer? Ele está dizendo que seguir os mandamentos divinos da Torá, todos eles, à risca, como tem que ser, seja na ação, seja na fala, seja no pensamento e até no coração, é muito fácil, muito próximo. Então, esse versículo, ele exige uma explicação. Que, a princípio, se você olha, não é tão fácil assim ser um judeu seguindo tudo à risca, tá? E na verdade é isso que o Tânia veio explicar. Esse é todo o livro foi escrito para explicar essa frase na Torá. Como realmente é muito fácil seguir todo o judaísmo à risca, no pensamento, na fala, na ação e até no coração, tá? Para isso, ou seja, não é algo tão simples de compreender, mas o Tânia aqui veio, todo o livro veio explicar essa questão, né? Como realmente é fácil. Então, se a gente um pouco parar para pensar, fazer todos os mandamentos da Torá, né? Cumprir tudo que tem mandamentos que se aplicam na fala, né? Tem mandamentos que a maioria deles é na ação. Por exemplo, colocar o tefilim, ajudar um pobre, e daí por diante. Honrar pai e mãe, tudo é na ação, você tem que fazer na prática alguma coisa. As festividades, a pessoa tem que fazer as mitzvot, os mandamentos da festa, no Sukkot, mover os 4 espécies, comer matzah em Pesach, na primeira noite de Pesach, com certeza, comer embaixo de uma sukkah, na festa de Sukkot, jejuar em Yom Kippur, tudo isso é ação, deixar de fazer a ação, tocar o shofar, ouvir o shofar, tá, no Rosh Hashanah, e daí por diante, todos os mandamentos na Torá, a maioria deles é ação. Agora, no pensamento. Agora, alguns no pensamento. Tem alguns que são na fala. Por exemplo, o estudo de Torá. Quando você estuda a Torá falando, isso você cumpre o mandamento. Você lê, por exemplo, você pega a Torá escrita e você lê as palavras, você cumpre o mandamento, lendo. Mesmo que você não entenda. A Torá escrita, a gente sabe que tem a Torá escrita e a Torá oral. Tá certo? A Torá escrita seria o rolo da Torá, que a gente tem aqui, os 5 livros, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, são 5 livros, e isso também se aplica também a todo o Tanakh, os profetas, as escrituras, os salmos e tudo isso está incluído, que se você lê, mesmo que sem entender, você cumpriu o mandamento. Por quê? Porque onde se encontra a santidade nesse estudo? Nas letras, nas combinações da letra. Cada letra é precisa, é perfeita, a sua ordem, da forma que ela está, tá certo? Então, quando você pronuncia essas letras e palavras, você já adquire a santidade, tá?
Isso se aplica à Torá escrita, porque a santidade se conta na combinação das letras. Agora, já a Torá oral, o que seria a Torá oral? A Torá oral foi aquela explicação que foi dado por Deus a Moshe, né, que ele recebeu a Torá no Monte Sinai, e Hashem explicou para ele como se cumpre cada mitzvah. Por exemplo, na Torá está escrito, na Torá escrita, está escrito, e será um sinal na sua mão e um totafot entre seus olhos. Essas palavras que a Torá fala. Aí, a Torá está falando na prática do mandamento do tefilim. Tefilim, tá? E no mandamento do tefilim tem muitos detalhes. Então, como eu vou saber todos os detalhes se a Torá só fala algumas palavras? Colocará na sua mão um sinal e totafot entre seus olhos. O que é totafot? Né? E como tem que ser? Tem várias leis relacionadas ao tefilim para saber o que é considerado um tefilim kasher, tá? Para você poder colocar e como colocar o tefilim. Tem uma série de leis, que ele tem que ser preto, tem que ser cúbico, né? E as tiras tem que ser pretas, e daí por diante, o que tem que estar escrito lá dentro, os pergaminhos, que dentro do tefilim tem os pergaminhos com trechos da Torá, que trecho da Torá tem que ser, como tem que ser escrito, aonde tem que ser escrito, né? E daí por diante tem uma série de detalhes. De onde se sabe tudo isso? A Torá só falou algumas palavras. Então esse é, na verdade, a Torá oral. A Torá oral é justamente a explicação dos mandamentos. Na Torá escrita ele está mencionado, mas de maneira bem sucinta, né? Poucas palavras. Mas para a gente saber como cumprir cada um, você precisa da Torá oral, tá? E essa Torá oral Deus transmitiu a Moshe, e Moshe passou para todos nós, né? Isso são o Código de Lei Judaico. Você pega o Talmud, que é a Gemara, aquele estudo de lógica que é questionado cada coisa e se faz perguntas, como pode ser assim, como pode ser assim. Isso é o Talmud, tá certo? Então, isso é a Torá oral, tá? Agora, a Torá oral, para valer o estudo, quando você estuda a Torá oral, você precisa entender. Porque onde está a santidade divina na Torá oral é no entendimento, né? E não na escrita. Não é igual a Torá escrita que está nas letras, tá certo? Então, para você, se você pega um livro de Talmud ou de Mishnah ou do Código de Lei Judaico, começa a ler as palavras sem entender nada, com isso você não cumpre o mandamento, porque a Torá oral, né? A explicação dos mandamentos você tem que entender, porque o mandamento se conta no entendimento. Tá bom. Então, agora, o ponto é assim. Ele coloca assim, a gente está estudando a página de rosto, que isso é o portal do Tânia. O portal é aquela primeira página que se encontra do livro. A gente explicou mais na aula passada, depois vocês vão ver o vídeo, que é o portal do livro. Só vou mostrar para vocês aqui. Portal do conhecimento? Não, cada livro tem um portal. Cada livro ou cada capítulo? Ó, esse. Esse é o portal do Tânia. Vou te mostrar. Ah, sim, entendi. Essa é tipo a página de rosto, a gente chama, né? Uhum. Então, normalmente, a gente falou que um livro normal, você começa a ler do capítulo 1. O Tânia não. O Tânia, ele é preciso, cada palavra é exata. O que nós estamos estudando na aula passada, nessa aula, e talvez mais 2 aulas para frente, é só essas É a moldura? Essa é a moldura? É, a moldura. Certo? É só essas 4 linhas. Tá? Só as 4 linhas? A gente vai estudar. Tá parecendo o Bolsonaro. Aqui. Tá certo? Essas 4 linhas. É isso que a gente está estudando, é o portal. E, na verdade, já que o Tânia é tudo perfeito, a gente começa a estudar já daqui. Aqui é como se fosse a porta de entrada para Hassidut Chabad, para a mística Chabad, que o primeiro Rebbe traçou. Essa é a Shitá, é o caminho, a linha do primeiro Rebbe. Então, se você aqui já entra, é a porta de entrada, né, no que a gente está falando agora.
Então aqui ele fala assim, levaer heitev ech hu karov meod, explicar bem como realmente é muito próximo da pessoa. Como falamos, é baseado naquele versículo da Torá, naquela frase que diz que é muito próximo de você, né? Na fala, na ação, no pensamento, no coração. Então, todo o Tânia, na verdade, ele vem explicar de maneira bem fundamentada como tudo isso é próximo de você. Como o cumprimento da Torá é próximo. Por quê? Porque, a princípio, se você pensar bem, não é tão fácil você se sobrepujar ou prevalecer sobre todas as dificuldades que tem na vida, né? Porque a gente vive num mundo, afinal de contas, nós somos seres humanos, nós temos nossos defeitos, e o mundo é um mundo que a gente tem que conviver, e tem muitas vezes, tantas dificuldades que a gente tem que se deparar, né? Então, com tudo isso, cumprir todos os mandamentos que Deus manda, à risca. A gente sabe assim, que no judaísmo, cada detalhe da vida de um judeu, sobre isso tem leis. Existe até leis de como o judeu tem que se portar dentro de um banheiro. Você tem ideia aonde chegamos? Quer dizer, o judaísmo acompanha um judeu em cada passo da sua vida. Tá? Então, para você cumprir tudo certinho, não é tão fácil assim, é muita coisa, tá certo? Na verdade é uma conduta, não é simplesmente algumas leis, realmente um modo de viver, é um modo de, tá certo? Então, todos os desafios que a gente tem que passar na vida, todas as dificuldades e ainda conseguir cumprir tudo, não é fácil, né? Por exemplo, de repente você está no trânsito e alguém fecha você. Aí você fica com raiva e começa a gritar. Peraí. É uma situação que você, na verdade, não conseguiu se segurar. Isso não é uma conduta judaica fazer isso. Tipo, ficar com raiva e tudo isso. Explodir. Tá certo? Então, isso é um exemplo simples de que seria no dia a dia, né? Ou de repente você está com fome, está com aquela vontade de comer aquela comida que não é kasher, que não é apropriada para um judeu. E aquela vontade, certo? Então se segurar para não comer aquilo, entendeu? E daí por diante, todas as situações que podem ter, por exemplo, uma pessoa que vive, uma pessoa que vive do trabalho dela, ela é uma pessoa empregada de alguma empresa, o que for, tá certo? E a gente sabe que existem regras no judaísmo, por exemplo, que no Shabat você não pode trabalhar, tá? Ou no Yom Tov, nas festas judaicas, tá? Então, para você conseguir se sobrepor sobre essa questão e bater o pé e falar, não, eu não posso trabalhar, e certo? Pode ser que se impor, mas pode ser que de vez em quando pode acontecer que a pessoa vai ser despedida. Como assim? Você não pode? Então vai embora. Então a pessoa conseguir passar esse teste e mesmo assim ir embora, certo? Não é fácil. Eu só queria contar, entre parênteses, né? Tem um conhecido meu que é brasileiro, né? Que ele arrumou um emprego numa multinacional e era lá em Miami, tá? Então ele estava bem, estava tudo ótimo, né? E ele começou a ficar religioso, ele começou a seguir o judaísmo, né? E naquela empresa, tudo bem, ele não trabalhava no Shabat, ele tinha conseguido, tá tudo certo. Só que acontece, ele estava em poucos meses ia casar, tá? Ele já estava planejando tudo, porque ele já tinha o seu sustento lá, e ele já conseguiria viver lá com sua vida nova de casado, né, lá em Miami. Tá bom. Uns 2 meses antes, a empresa que ele trabalha falou, olha, infelizmente a gente não vai dar para continuar. Reestruturação. Reestruturação. Ou na verdade, não sei, eu não me lembro os detalhes exatos, mas era alguma coisa assim. Mas era Que judeu, não era. E antissemita, então?
Aí, ele não ia poder continuar, aí ele estava desesperado, antes do casamento, ele tinha que procurar algum novo emprego, tá certo? E aí, foi oferecido para ele uma empresa, um emprego muito bom, queria ganhar mais do que o primeiro, tá? Mas, nessa empresa, ele teria que trabalhar Shabbat. E agora ele está num dilema, peraí, tem um casamento, eu dependo disso, minha vida nova, certo? E esse emprego está exigindo que eu trabalhe no Shabbat. Então, ele, Baruch Hashem, conseguiu ser mais forte. E falou, não, no Shabbat eu não posso trabalhar, então... Quer dizer, não é fácil, imagina. Cara, 2 meses do casamento. E assim foi. Passou um tempo, essa empresa voltou para ele e falou, olha, a gente gostou do seu currículo, então a gente vai te contratar, mesmo se você não trabalhar no Shabbat, mas a gente não vai pagar aquilo que a gente estava prometendo, mas a gente vai pagar menos. Em resumo, o que ele ia receber menos, né? Sem o Shabbat, era mais do que ele recebia na empresa anterior. Então, pronto, resolveu, ele casou, ele foi... O que quer dizer? Que de vez em quando a vida coloca para nós desafios, né, dificuldades, né? E para a gente seguir o judaísmo não é fácil. Eu só estou dando alguns exemplos para mostrar quão difícil é você ser um judeu, cumprir na prática os mandamentos. Isso, sem falar que hoje a gente vive, Baruch Hashem, num mundo de liberdade, aparentemente, você tem liberdade para professar sua fé, se ninguém quer impor nada. Houveram épocas, não muito tempo atrás, que não era bem assim. Por exemplo, os judeus na Rússia, na União Soviética, a antiga União Soviética, eles eram forçados a como fala? Abandonar o judaísmo, né? E para você manter o judaísmo naquela situação, ela literalmente exigia autossacrifício, ter que se entregar até a ponto de dar vida, né? Em certas situações. Quer dizer que eram situações que aconteceram. Então, em outras palavras, cumprir os mandamentos, todos os mandamentos à risca que Hashem ordena na Torá, fazer tudo isso, então, a nossa primeira vista não é fácil, certo? Mas de outro lado, a Torá diz, é um versículo da própria Torá, fala que é muito próximo, quer dizer, se a Torá própria fala que é muito próximo, isso é a verdade, porque a Torá é divina, não pode ser que não seja, certo? E é isso que o Tânia vem explicar. O Tânia está baseado nesse versículo para nos explicar bem fundamentado como realmente é muito fácil. Mas esse ainda não é a pior dificuldade. Cumprir todos os mandamentos, quando a gente fala na ação, na fala, ou até no pensamento, ainda está ao alcance nosso de cumprir, porque é só se subjugar, se submeter a fazer. Por exemplo, eu sei que eu preciso fazer na ação, eu preciso não falar certas coisas proibidas, por exemplo, maledicências, fofocas, etc. Eu preciso usar a minha fala só para coisas positivas, né? Tudo bem, eu tenho que me subjugar a isso. Eu preciso o meu pensamento voltar só para coisas boas, né? Tá bom, eu consigo dominar meu pensamento, não é tão fácil. Como você domina o pensamento, o ser humano tem uma característica que ele não consegue pensar, se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, quando vem um pensamento negativo na cabeça, como você controla isso? Você se concentra em outra coisa. Se você se concentrar a sua atenção em outra coisa, que seja uma coisa que seja da Torá, alguma coisa assim, você não dá abertura para aquele pensamento ruim. Então assim você controla o pensamento, porque o pensamento nunca para. Mesmo quando você dorme, o pensamento está funcionando, está fluindo lá. Então dominar o pensamento é mais difícil, mas é possível, está ao alcance. Então cumprir todos os mandamentos na fala, na ação ou no pensamento, por mais que é difícil, em todas as situações e circunstâncias é muito difícil, aparentemente na nossa visão, mas é possível, está ao alcance. Agora a Torá não se contentou com isso. Se você olha o versículo que a Torá diz, ela fala não só cumprir os mandamentos na ação ou na fala, a Torá fala no coração. Aí já estamos, está pegando pesado, né?
O que é o coração? O coração ou seja, são mandamentos que recaem sobre o coração. Existem mandamentos que se aplicam ao coração, que se seria, por exemplo, a fé em Deus, ou a unicidade de Deus, conhecer que Deus é o único, Ele é tudo, o amor a Ele, o temor a Ele, amor, temor, tudo isso são sentimentos, tá certo? Não tem, como eu vou fazer, olha, agora meu coração, agora você tem que amar Deus. Peraí, mas não sei, como funciona isso? Dominar o coração não é fácil, não dá, tipo, a ação, fala, fazer, não fazer, tá bom, dá, tá ao alcance. Mas a Torá fala também no coração, não só é fácil, é muito fácil. Peraí, como? É muito próximo. E na verdade essas mitzvot, esses mandamentos relacionados ao coração, são os primeiros mandamentos, quando tem alguns sábios que enumeram as mitzvot, né? Porque nós sabemos por tradição que são 613 mandamentos, ok? Mas qual deles da Torá que representa esses 613? Então, na verdade, isso é tudo uma tradição. Então, tem os sábios, por exemplo, o Maimônides é um deles, e tem outros sábios que eles enumeram as mitzvot. Eles falam, a mitzvah número 1 é essa, isso está escrito lá, e tudo tem um critério, porque se você for contar, pegar o livro da Torá e começar a contar, você vai encontrar milhares de mandamentos. Mas não, são 613. Por que 613? Você tem um critério, não é? Não é todos você conta, tem certas regras, o que entra na contagem e o que não. Tá certo? O que dá para fazer hoje em dia e o que não. Não, primeiro, todos os mandamentos. Depois... Mas Haim escreveu um livro... Com sim, depois o que as mitzvot práticas hoje... São 297 atualmente. Tudo bem. Mas, ok. Mas todos os mandamentos da Torá, são 603, são 613. E se você olha todos os comentaristas, os sábios que enumeram as mitzvot, sempre as primeiras mitzvot são aquelas que estão relacionadas à fé, ao amor, ao temor, toda a mitzvah que recai sobre o coração. Então, como uma pessoa normal, que ela não quer se enganar, uma pessoa que não quer se enganar, como ela vai chegar no amor a Hashem? Ao mesmo tempo que você, amor a Deus, ao mesmo tempo que você, naturalmente, você tem uma tendência natural para os assuntos do mundo. Você gosta de comer, de dormir, de ganhar bem, né? De ganhar bem, ou de ser honrado na sociedade. Quem não gosta? Certo? A pessoa gosta, ela está ligada, ela está... esses assuntos que a pessoa está normalmente envolvida. Então, como a pessoa vai conseguir trabalhar sobre ela para não ser mais, não ir atrás mais dessas coisas mundanas, que seja comida, honra, dinheiro, etc. E em vez disso, você vai amar só a Deus. O que quer dizer isso? Especialmente conforme o que o Maimônides fala, a gente comentou no final da aula passada. O Maimônides comenta assim, que não dá para, assim como não dá para colocar no mesmo utensílio água e fogo ao mesmo tempo, dentro do mesmo utensílio, assim também o Maimônides fala que não dá para pairar no coração da pessoa que acredita em Deus o amor a Deus e ao mesmo tempo que o amor ao mundo, ou seja, as tendências mundanas que a pessoa tem para as coisas mundanas e o amor a Deus. Não dá, é como água e fogo, não dá para... Então, para você chegar ao nível de amar a Deus, ao nível de temer a Deus, tá certo? Para isso, você tem que estar desconectado de qualquer vínculo com o mundo, com as tendências, os desejos mundanos, tá? Então, levando agora isso em conta, servir Deus no coração não é fácil. É muito mais difícil do que na ação, na fala, no pensamento. Na ação, na fala, no pensamento, pelo menos está ao alcance da pessoa. Basta você se submeter, se esforçar para fazer, você consegue. Agora, no amor, como você vai conseguir? Certo? Uma pessoa normal. Porque o amor ao mundo, ou seja, as nossas tendências para as coisas do mundo, isso está muito bem colocado dentro de cada pessoa. Como você vai conseguir tirar isso e amar e temer somente a Deus? Mas não está escrito amar ao próximo como a ti mesmo? Também. Você não vai amar o mundo, o próximo é o mundo.
Não, o próximo é, na verdade, é outro Yehudi. E, na verdade, aqui estamos falando quando você enxerga que o outro Yehudi é você mesmo. Só judeu, não? Na verdade, todas as almas... Os outros Yehudim já é o mundo também. Capítulo 32... Faz parte do mundo? Calma aí. Os outros Yehudim? Não, calma. Como não? Capítulo 32 do Tânia, eu vou dar, porque você perguntou. Na verdade, todos os Yehudim, eles são provenientes da mesma raiz, da mesma alma. Então, se você enxerga o outro como nós somos lá em cima, você vai ver que o outro não é o outro sou eu. E amor próprio você tem naturalmente. Então, quando você vai conseguir meditar, refletir sobre isso, você vai conseguir chegar no amor ao próximo como a ti mesmo. Não é fácil, mas é possível. Mas de qualquer forma... Oi? Temos corpos separados. O que separa é os corpos. É isso. Mas os corpos estão separados. Boa observação. Se você tem a capacidade de enxergar a alma, quer dizer, apesar de estar num corpo separado, esse é um exercício que não é fácil chegar. Se você tiver o poder de conseguir enxergar a alma, para você o principal valor é a alma e não outras coisas, não o corpo, não as coisas mundanas, você vai conseguir chegar. Mas de qualquer forma, então, a gente está vendo... Eu sou corpo e alma, não sou uma alma penada, eu sou corpo e alma. Sim, mas o corpo e a alma, você tem uma missão nesse mundo, que é prevalecer a alma sobre o corpo. Se você conseguir ir bem nessa missão, então, apesar do corpo, você vai fazer com que o corpo seja um meio para chegar na alma. O corpo não vai mais te atrapalhar, ele vai te ajudar a fazer aquilo que precisa fazer. Mas isso é tudo um trabalho, isso não é fácil. Isso. Muito bem. Então, para tudo isso, depois de explicar tudo isso, agora a gente realmente chega a uma conclusão que é realmente necessário explicar muito bem. Porque se a Torá é verdadeira, a Torá é divina, a Torá fala essa afirmação, né, que cada um de nós é muito próximo, não só próximo, é muito próximo, cumprir todos os mandamentos na fala, na ação, e até no coração, então é sinal que é isso por aí, mas precisa explicar muito bem, porque na nossa visão, aparentemente, não vemos isso. Tá? Agora, a gente entende que se você conseguir chegar a entender isso bem, vamos colocar já o assunto já para frente, vamos dizer que a gente conseguiu entender, depois que passamos o Tânia todo, e a gente conseguiu realmente entender muito bem esse assunto, como que realmente estar ligado a Deus, seguir o que Deus quer, mesmo no coração, quando você vai, isso está próximo a você, quando você chegar nessa percepção, né, que o Tânia precisa o livro inteiro para te explicar, mas vamos dizer que a gente passou por tudo e a gente chegou nessa percepção, então aí isso já é uma resposta para todos os testes e dificuldades desse mundo. Ou seja, quando a pessoa, dentro do coração dela, ela está 100% conectada somente com a Hashem, ela chegou nesse nível, certo? E ela sente que somente isso é a verdade dela, somente isso é o bem, é o bom, e é a vida. Então, como ela vai subir no pensamento de não fazer tal mandamento? Por mais que para fazer esse mandamento está envolvendo até o autossacrifício, de vez em quando eu tenho que falar não para o chefe lá da empresa e falar não vou trabalhar, isso talvez é um autossacrifício no nosso nível. Ou até o autossacrifício, como eram os judeus na Rússia, que eles tinham que até estar pronto a morrer, certo? Quando forçavam ele a trabalhar no Shabat ou coisa assim, e se não, eles podiam ser pena capital. Então, quando você entendeu, você chegou à percepção que isso realmente é o principal, depois de toda a explicação do Tânia, então, óbvio que o natural é você se conectar com isso e todas as dificuldades do mundo não vão representar nada, não vão significar nada, porque você chegou no ponto, você percebeu. Quer dizer, o Tânia vai te mostrar e vai te dar a chave, vai te explicar como tudo isso, na verdade, como o amor a Hashem, na verdade, isso, quando você chegar nesse nível, você vai ver como isso
é o maior valor que existe e nada no mundo se compara a isso. Então eu estou pronto a fazer tudo o que for necessário e até o autossacrifício, tá certo? Para cumprir o que Deus quer. Tá? E esse, na verdade, é o segredo dos Hassidim na Rússia. Na Rússia soviética, não faz muito tempo atrás, geração passada, quando, em 1918, vocês conhecem um pouco da história, quando se levantou a Revolução Bolchevique, a Revolução Comunista lá na Rússia, e tomaram o poder, né? E aí a vida dos judeus passou a ser algo terrível. Eles começaram a ser perseguidos, não era permitido eles cumprirem os mandamentos milenares, tradição de todas, eles não podiam cumprir. E aí a gente viu como os Hassidim de Chabad, que foram educados nessa linha que é o Tânia, né? Eles conseguiram passar todos os testes, todos os desafios, tá certo? Mesmo nos momentos mais difíceis, tá? Com alto sacrifício sem cessar, em todos os momentos, incessante, certo? Durante anos a fios, né? Eles viviam literalmente com alto sacrifício, sem abrir mão nem ao, é uma expressão que se fala, nem ao coroazinha do Yud, que é uma coisa mínima lá, uma virgulinha, sem abrir mão. Se era necessário fazer o Brit Milá, que era proibido, se eles pegassem você fazendo a circuncisão de um neném, certo? Isso era já motivo para mandar para a Sibéria, trabalhos forçados, ou pior, né? Então, mesmo com tudo isso, eles estavam prontos a fazer com o minyan, mesmo sabendo que tinham agentes da KGB em todos os lugares, né? Que era um perigo, literalmente. Essa tirania iniciou em 1918 até terminou 1990. 90. Perestroika. Foi quando Perestroika. a Rússia caiu. Perestroika. Né? Na Rússia, a União Soviética. Então, todo esse tempo, eles estavam prontos a tudo. E a gente sabe como, para ter uma mikve, que é um banho ritual, que isso é a base da continuidade judaica, a base de uma família, que é a pureza familiar, quando um casal, eles são casados, a mulher, depois do ciclo menstrual, ela, durante esse período, ela não pode ter contato com o marido. Depois ela vai na mikve mergulhar, tá certo? E aí ela pode de novo ter contato com o marido. Então, era auto-sacrifício, literalmente, para manter a mikve. Tinha um rabino, Rav Mendel Futterfas, que eu tive o prazer, a honra de conhecer e de aprender com ele. Ele era aquele que ia buscar fundos para manter mikve em toda a Rússia. Mas os agentes sabiam onde ficavam as mikvahs. Pode ser, mas eles faziam com alto sacrifício. E aí, para manter a tradição 100%, quer dizer, de onde eles tinham, como eles pegavam, de onde eles pegaram essa força para sobrepor todas essas dificuldades, para vencer todos esses desafios, tá certo? Era justamente da educação que eles receberam, que é justamente o assunto do Tânia, que te mostra como servir Deus é fácil. Se você vai entender isso, certo? Você vai perceber, você vai interiorizar isso, você vai ver que todas as dificuldades do mundo não vai ser nada perante a minha vontade de querer se conectar com Deus, fazer as mitzvot, fazer os mandamentos. Eu vou entender que não dá para ser diferente. Eu não tenho como ser diferente. Até o quinto Rebbe, ele falou uma expressão muito interessante. Ele falou, assim contam, né, do quinto Rebbe, que uma vez ele falou, tem judeus que quando eles vierem para o mundo vindouro é o mundo depois da vida física, né? Quando a alma sai do corpo, a pessoa falece, aí a alma chega no mundo vindouro. Quando aqueles judeus chegarem no mundo vindouro e eles vierem e pedirem uma porção do azeite, do óleo do Leviatã. Leviatã é um peixe enorme, tá? Que Deus, está escrito que ele separou para os justos esse peixe enorme. Então, quando vierem judeus lá no mundo
da alma lá no mundo vindouro e pediam um pouco desse azeite, desse óleo do Leviatã, que isso é uma recompensa, como recompensa pelo fato de eles não terem se, como falar, assimilado, né? Deus nos livre, porque eles podiam ter escolhido deixar o judaísmo, largar o judaísmo, e eles receberiam riqueza, honra, né? Como a gente sabe, durante vários períodos da história, como os judeus eram perseguidos desde a Inquisição também, que os judeus a Inquisição na Espanha, em Portugal, eles queimavam os judeus em praça pública, aqueles que eles falavam, não, a gente continua sendo judeu, não vamos abrir mão de nada, eles podiam queimar eles em praça pública, certo? Mas tinha a opção, tem judeus que, não, vamos se converter para o cristianismo, mas eles se convertiam, muitos deles só da boca para fora. Dentro eles continuavam mantendo o judaísmo, como é sabido, tá certo? Então, vamos dizer, muitos que deram a vida para manter o judaísmo e não ceder para todas as pressões desses inimigos, desses antissemitas, então quando chegarem no mundo vindouro, eles vão pedir uma recompensa, que é o óleo do Leviatã, desse peixe grande. Aí, porque eles preferiram dar a vida, e eles realmente vão receber essa recompensa. Mas o Sikhinto Rebbe falando, mas os meus discípulos, certo? Eles chegando no mundo vindouro, eles não vão pedir essa recompensa. E se eles pedirem essa recompensa no mundo vindouro, a alma deles pedirem, não vai ser dado para eles. Peraí, como assim? Por quê? Por quê? Por que o Sikhinto Rebbe falou assim? Porque a Hassidut coloca essa percepção de até estar pronto a dar a vida, tá certo? Isso passa a ser algo tão normal na vida de um Hassid, né, que segue isso, que se ele não fizer isso, ele está sendo anormal. Quer dizer, você seguir e dar a vida é a coisa mais normal que tem. Você não fez nada de muito... Quando cair a ficha, quando você entender tudo isso, você dar a vida pelo judaísmo é a conduta mais normal e natural que você vai ter. Porque os outros judeus que não tiveram essa educação racídica, então eles darem a vida, realmente eles merecem toda a recompensa. Por quê? Porque eles não aprenderam, eles não tiveram essa educação. Então, para eles dar a vida, realmente eles trocaram toda a honra que eles podiam ter e tudo, e deram a vida, realmente eles merecem. Mas um Hassid que passou por isso, deu a vida, não só que ele não vai pedir, ele não, se ele pedir, não vai receber. Porque esse é o normal, é o natural de um Hassid. Porque no Tânia, ele aprendeu que como realmente é muito fácil você se conectar com Deus, estar ligado com Deus, tá certo? E isso realmente é o normal e não dá para ser diferente. Tá? Mas que recompensa é essa? Um azeite? Que interessa? É algo muito... Está escrito nos livros, é algo muito especial. Tá bom? Vai fazer o que com esse azeite? Não sei, aqui na verdade o ponto... eu não posso te explicar, eu não sei também, mas o que eu sei, o que eu entendo disso, é uma metáfora que é uma recompensa muito boa. Entendeu? O que é exatamente, eu não sei. Tá, mas está escrito isso, não sei se no Midrash, coisa, que vai ter essa recompensa, tudo isso. Então, agora, se uma pessoa não gosta de peixe, vai comer o Leviatã. Aí ele vai pedir ok. É a recompensa que ele quer, que ele vai pedir. Tá bom. E isso tudo ele vai explicar. Agora vem três palavras que a gente vai elaborar bem essas três palavras. O Tânia fala assim: de que maneira vamos explicar tudo isso? Bederech aruká uktsará, num caminho longo e curto. Ok? Essas palavras, caminho longo e curto. Qual a explicação simples do caminho longo e curto? Existe uma explicação simples. Na verdade, o Tânia mostra que tem dois caminhos. Como a pessoa chegar a cumprir todos os mandamentos de uma maneira que isso seja muito próximo, muito fácil. Tá? Qual que seriam esses dois caminhos? Um é um caminho longo,
que seria o caminho longo? O caminho da reflexão, da meditação na grandeza de Deus, que isso leva a pessoa a reconhecer de uma maneira total e absoluta que só tem Deus e não tem nada mais. Ou seja, é um caminho que o Tânia ensina da pessoa refletir, meditar profundamente na grandeza de Hashem, certo? Que isso passa a ser uma coisa absoluta para ele, que não tem nada fora Deus. E automaticamente ela vai cumprir os mandamentos com alegria, certo? Cumprir todos os mandamentos com alegria. Isso está explicado no Tânia, do capítulo 1 ao capítulo 17. Desde o capítulo 1 ao capítulo 17 seria o caminho longo. Exatamente, ok? Sim. Exatamente. Então, se você vê, é exatamente... Na verdade, tem vários... Começa falando de vários assuntos, mas se você chega até o 17, você vai ver como realmente o Tânia te ensina a chegar nessa meditação e disso chegar a reconhecer como Deus é tudo, não tem nada fora Ele, tudo é Ele, certo? E eu estou pronto a servir Deus com alegria. Depois, nem todo mundo está ao nível de alcançar esse nível de servir Deus. Então, para isso tem um caminho curto, tá? O caminho curto é explicado do capítulo 18 ao 25, em que se baseia esse caminho curto. O Tânia fala que, quer dizer, no primeiro, do 1 a 17, ele te ensina como através da meditação você vai conseguir desenvolver um amor a Deus. Através da meditação você vai conseguir criar um amor a Deus, um temor a Deus. O capítulo 18 ao 25 já ele parte de um pressuposto, de um fato, que cada Yehudi já tem esse amor dentro de si para Deus. Isso faz parte do DNA. A gente falou hoje do DNA? Não, estou falando com outra pessoa. O DNA judaico, que é, na verdade, a alma divina que já tem naturalmente esse amor a Deus. Certo? Quer dizer, qual é então o trabalho nosso? É como revelar esse amor. Nós já temos ele. Então, Tânia, do capítulo 18 ao 25, já é outro caminho mais curto, que não é criar um amor novo, através da meditação, é se basear naquele amor que você já tem, na alma divina de cada judeu tem esse amor, e ele te ensina como revelar ele, que já é mais curto. Então, a explicação simples, o que é o caminho longo e curto? Que ele vai te ensinar como chegar em tudo isso que a gente falou, ou através da meditação, criando um amor e temor a Deus, que é o caminho mais longo, ou que ele vai te ensinar como usar aquele amor a Deus que você já tem, só que está escondido, está oculto. Ele vai te ensinar como revelar, e através disso você vai conseguir chegar no que nós falamos, que é muito fácil servir Deus em todos os assuntos, tá certo? Mas para amar a Deus você deve conhecê-lo, né? Sim. Estudar os segredos. Sim. Tá. Mas o nosso Rebbe fala, na verdade, uma explicação nova sobre essas palavras. Certo? Ele fala assim, está escrito num caminho longo e curto. Na verdade, o Rebbe explica o que o primeiro Rebbe que escreveu o Tânia está querendo dizer aqui, além da explicação simples que falamos agora, ele fala assim, que o caminho da Hassidut Chabad, ou seja, a linha Hassidut Chabad, é longo e curto. É ao mesmo tempo longo e curto. Como assim? É um caminho que é longo, mas é curto. É sabido uma história na Gemara, no tratado de Eruvin, lá no Talmud, no tratado de Eruvin. Lá o Talmud conta sobre Rabi Yoshua ben Hanania, um grande sábio, que ele chegou numa bifurcação, ele estava andando num caminho, ele chegou numa bifurcação, e ele não sabia qual caminho leva a Jerusalém. Ele queria chegar em Jerusalém, chegou numa bifurcação. Tinha duas opções, ou aqui ou aqui. Aí tinha umas crianças lá, crianças de Jerusalém, né? Aí elas falaram para ele, esse caminho é longo e curto, e esse outro é curto e longo. Assim falou para ele. Então Rabi Yoshua ben Hanan, ele foi no caminho curto e longo.
né? E o que aconteceu? Parecia que ele estava quase dentro da cidade. Estava muito perto, mas cada vez surgiam novas dificuldades, obstáculos, e aqui e ali. Depois passou não sei quanto tempo, ele estava do lado de Jerusalém, mas ele viu que não dava para chegar, de repente tinha uma muralha, não tinha como chegar por aquele caminho. Não chegava nunca. Né? Quer dizer, era muito fácil, ele estava do lado, aquele caminho estava do lado de Jerusalém. Muito fácil, muito simples. Mas tinha tantas dificuldades, quer dizer, na prática ele não conseguiu chegar. Ele voltou. Aí ele falou, mas esse caminho, você falou curto e longo? Aí as crianças falaram, não, mas esse é o longo e curto. Aí ele foi no outro. E realmente no outro ele demorou muito mais tempo. Não tinha que dar voltas, e aqui, ali. Não era fácil, tinha muitas dificuldades também. Mas depois que ele percorreu tudo, passou todas as dificuldades, de repente ele caiu na porta de Jerusalém e ele entrou. Tá certo? Essa é a história que a Gemara conta. Mas a Hassidut não é o curto e longo? Não. É longo e curto. É isso. Tá, então, você está vendo que existe o caminho longo e curto. O caminho longo e curto significa que é um caminho difícil. É longo. Longo no sentido de difícil. Né? Tem várias dificuldades, não é fácil, mas ele é efetivo. Se você conseguir ir por esse caminho, você vai lá, você vai trilhar, você vai enfrentar, vai para frente, vai se esforçar, né? Você vai ver que você vai chegar. Pelo menos é efetivo. Existem outros caminhos que são fáceis, que não exigem muito. É muito mais fácil. Você segue esses caminhos, mas na prática você nunca vai chegar. Ele não é efetivo. Tá. Então, o nosso Rebbe explica sobre as palavras do primeiro Rebbe, que ele vai explicar num caminho longo e curto. Aqui o Rebbe fala que ele está mostrando que a Hassidut Chabad, ela é o caminho longo e curto. É um caminho difícil. De um lado é muito difícil, é muito complicado, né? Não é fácil, mas é efetivo. Você chega lá. Você chega lá. Certo? Tá. Sobre isso, é dado... vamos dar 2 exemplos baseados no Baal Shem Tov. Ele é um exemplo assim meio... sei lá, mas só para a gente entender o que estamos falando. É um exemplo de um ladrão que está tentando roubar uma casa. Ele está vindo de lá, daqui, tentando roubar. Você tem 2 formas de como lidar com essa situação, né? Você está vendo o cara vindo, ou que você começa a gritar, ladrão, ladrão, pega ladrão, sei lá o quê, certo? Quando a gente não tem o nosso policial aqui do lado, né? Mas ok, você começa a gritar, então você espanta o ladrão, o cara vai embora. Aparentemente se resolveu a situação, o cara não roubou, mas você não resolveu 100%, por quê? Porque o ladrão ainda, ele é uma ameaça potencial, vai roubar outra casa. Ou se não deu hoje, ele vai tentar amanhã você vai tentar espantar, tá bom, pode ser que você conseguiu, mas ainda você não resolveu o problema. Quer dizer, esse é o caminho mais fácil, que na hora, no momento, você conseguiu alguma coisa, mas efetivo você não conseguiu. É paliativo. Certo? É paliativo, exatamente, essa é a palavra. Ou se tem outra forma de lidar, que é um pouco... Você vai até o ladrão, dá um abraço nele, convida ele para um café, certo? Dá um abraço ou mata leão? Mata leão e foda ele. Não, você segura, pode ser. Não, ok, você acalma o bicho lá, né? Mas faz ele sentar na cadeira, serve para ele um café, dá alguma coisa, e começa a convencer ele que o caminho que ele está seguindo é um caminho ruim, só vai te fazer mal, etc. Certeza, essa segunda opção é muito mais difícil, né? Que você vai conseguir, primeira coisa, você vai conseguir o cara sentado do seu lado, né? Mas depois você convencer o cara que ele já rouba não sei quanto tempo, mas vamos dizer que você tem uma força de persuasão muito boa, e você consegue realmente convencer o cara. Demorou, sei lá, 2 horas ou 2 dias falando com o cara, e
o cara caiu a ficha e falou, você tem razão, cara, tudo que que eu fiz na minha vida, me arrependo. Então é um caminho muito mais difícil. Exatamente, é um caminho muito, muito mais difícil, mas você foi efetivo, você resolveu. Agora o cara não é mais uma sua ameaça, certo? Acabou. Nenhuma, para ninguém, né? Para ninguém, certo? Esse é um exemplo, tá? Outro exemplo que também baseado no Baal Shem Tov. Qual o contexto? Eu não entendi ainda. Quer dizer, vocês... É mudar o comportamento. Calma. Se você escolher o caminho mais difícil, que é convencer ele, tá certo? Pelo menos foi efetivo. Ele não é mais ameaça. Você resolveu o problema. Se você escolher o caminho mais fácil, é o caminho curto, não é fácil, mas é longo. Por quê? Porque o ladrão continua um ladrão. Ele ainda é uma ameaça. Ele pode voltar amanhã, pode voltar depois de amanhã. Então, o problema não foi resolvido. Você conseguiu dar um tapinha paliativo, como você falou, certo? É o caminho curto e longo. Agora, se você escolhe o caminho longo e curto, então você conseguiu realmente, você se esforçou, você ficou usando, sei lá, se dedicou 2 dias inteiros para convencer o cara, mas conseguiu. É um caminho muito mais difícil, mas foi efetivo. Você resolveu o problema. O cara não vai mais roubar ninguém. Tá? Esse é um exemplo. Então, o segundo exemplo que é trazido é sobre um médico. Existe um médico, vamos dizer, clínico geral, vamos dizer. Tá certo? Você vem com um problema de pele, você está nascendo, sei lá, erupções, como fala? Verrugas. Não, tipo feridas, né? Então. Feridas. Aí, o médico clínico geral vai te dar uma pomada. Você passa a pomada. Certo? Isso é o caminho fácil. Tá certo? Mas, com certeza, se você nasce essas feridas na sua pele, é porque alguma coisa dentro você tem. No sangue, alguma coisa que causa essa consequência. Se você passar um creme, pode ser que se resolveu o sintoma. O sintoma você resolveu, mas o problema você não resolveu, porque você continua tendo esse mesmo sangue com esse mesmo problema. Você pode agora nascer em outro lugar do corpo, né? Então o problema, você foi o caminho fácil, só uma pomadinha, tá certo? Mas não resolveu o problema. Você tapeou, paliativo, como você falou. Agora, se você vai num especialista, que o cara estudou para chegar na conclusão, para ser um especialista sobre esse assunto, ele estudou 20 anos a mais que o clínico geral, sei lá. É na origem. E aí, especialista, né? Quer dizer, um caminho muito mais longo o cara levou. Mas, quando ele vem um paciente, aí ele vai na causa. Ele sabe que o problema está ligado com tal característica do sangue, e que para mudar isso tem que fazer isso e aquilo. Quer dizer, ele estudou e ele seguiu um caminho muito mais longo, mas efetivo. Ele vai na causa, indo na causa, você resolve o problema. Tá certo? Talvez tenha que tomar um Esses são os 2 exemplos. O que for. Exato, mas ele vai atacar a causa. Se você atacou a causa, acabou, você resolveu o problema. Qual é o exemplificado? Esses são os exemplos. O que a gente aprende exemplificado? Que os caminhos do serviço a Hashem, antes da Hassidut, antes de ter a Hassidut Chabad, tá certo? Era de uma maneira, de forma geral, era como se fosse a cura dos sintomas. Tá? Por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa tinha algum problema de comportamento. Cada um tem os seus defeitos, cada um tem o seu ponto fraco. Por exemplo, tem pessoas que o ponto fraco dela por exemplo, o orgulho. Ela se acha o máximo. Ela enxerga todo mundo de cima para baixo, né? Gava, né? Olha quem sou eu, né? Isso é uma falha. Você sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? O dedo e Então isso é uma falha, certo, na pessoa. Ou a raiva. Tem pessoas que são pavio curto, tem raiva, certo? Certo? Ou, por exemplo, inveja.
pessoas que têm inveja, coisa assim, né? Ou desejos, prazeres mundanos, ou coisas assim. Então, tem vários desvios de comportamento, tá? Que tem a ver com cada pessoa tem a sua forma de ser. Então, isso já vem com a pessoa. É uma natureza, tá? Agora, como lidar com isso? Então tem o caminho antes da Hassidut, que visava dar conta dos sintomas. Por exemplo, os livros de Mussar, chamado Mussar, é uma linha judaica, tá certo? E ética. De ética, exato. São grandes Chachamim que escreveram esses livros, tá? Porque tem... por exemplo, a pessoa que tem orgulho, então eles têm um capítulo inteiro falando sobre orgulho. Saiba que aquele que tem orgulho, ele se baseia, por exemplo, em ditos dos sábios, que dizem, por exemplo, aquele que tem orgulho, Deus próprio fala que eu e você não pode estar junto no mesmo mundo. Quer dizer, para mostrar quão grave é o orgulho. E arrogância, tudo isso. E ele, no livro, ele ensina como lidar com essa característica para você tentar curar essa característica. De forma mais intelectual, se comportando assim, se segurar, não falar. Por exemplo, como segurar a raiva. Então ele tem todo um capítulo inteiro que fala sobre a raiva. E assim por diante, seja o desejo, inveja ou coisa assim. Então ele lida com um sintoma. Você tem esse problema, vamos lidar com o sintoma. Tá certo? Só que acontece, você é como a pomada que você está colocando sobre a ferida, certo? Mas a causa ainda está lá dentro. O que levou você a ter esse desvio de comportamento não foi mexido ainda, está lá, está no lugar dele, certo? Você conseguiu fazer com que, quando chega um momento que eu vou ter raiva, eu consigo me segurar, certo? Mas ainda eu tenho essa característica dentro de mim. Mas isso já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, sem dúvida. Estou falando, isso é um caminho judaico que foi descrito por grandes sábios. Não é brincadeira. Se a pessoa consegue chegar nesse nível, não é pouco, também é bom. Morder a língua, certo? Antes de falar qualquer coisa, né? Mas a causa do problema, o que levou você a ter esse desvio de comportamento, ainda está lá. Então, pode ela voltar de novo a aflorar, né? E a pessoa continua tendo então ela tem que sempre tentar cuidar, segurar. Isso é o caminho do Mussar. Por exemplo, ele mostra quão baixo é ter esse tipo de conduta, ou quanta recompensa tem quando você se segura e se controla. Então, são caminhos, são livros que explicam na mente, pode ser, certo? Como é válido você se segurar e não ir atrás desses desvios de comportamento, tá certo? Mas qual a resposta da Hassidut? Calma. Por mais que todas essas têm esses caminhos, todas as qualidades desses caminhos, que, como falamos, quem escreveu, tudo isso são grandes sábios, mas a pessoa ainda não se modificou. Ela continua sendo a mesma pessoa, a sua alma animal, seu ego continua lá, tá certo? Na sua essência. Somente que ele conseguiu consertar um detalhe aqui, um detalhe ali. Não é pouco, já falamos que pelo menos tem que enxergar isso. Também, né? Oi? A pessoa tem que enxergar isso que ela tem. Sim. Você tem que se analisar. Aí você vê, chega, eu tenho esse defeito. Sou orgulhoso. A pessoa tem que ser verdadeira consigo, né? Agora, a Hassidut veio tratar da pessoa própria, na essência da pessoa. Quando você consegue mudar algo lá dentro, você mudou a causa. Mudando a causa, você resolveu o problema. Essa é a proposta da Hassidut, só que isso a gente vai deixar para a próxima aula. Não faça isso. Vou ficar até meia-noite. 8h30. Não posso ficar até meia-noite. A ideia da aula são 50 minutos, a gente passou um pouquinho, mas vamos manter para a próxima aula. Bezat Hashem, acho que mais 2 aulas sobre essa página de rosto dá para dar. Então seria o primeiro módulo. Tá bom? Bezat Hashem. Agora eu achei.